No lúpus, esse ataque começa por uma célula de defesa, por um soldadinho que fica circulando ali, chamado de linfócito, tá bom? Então nós temos vários tipos diferentes de células de defesa. Um deles é o linfócito, que é um dos principais, né, do nosso sistema imunológico, e é justamente esse linfócito que começa esse ataque ao próprio organismo em pessoas que têm lúpus, tá? E por que é esse linfócito que faz isso? Por que é tão importante a gente saber que é o linfócito que começa esse ataque? Justamente porque o linfócito, ele é a célula de defesa que produz os anticorpos, tá bom? E aí eu vou te perguntar uma outra coisa. Então, hoje eu vou perguntar várias coisas para vocês aí. Você sabe o que é um anticorpo, né? A gente fala o tempo todo anticorpo para cá, anticorpo para lá. Você sabe o que é um anticorpo? Vamos lá, vocês sabem me explicar o que é um anticorpo? Né? Então, os linfócitos são as células de defesa que estão desreguladas no lúpus e são esses linfócitos, essas células que começam a atacar o próprio organismo. E essas células chamadas linfócitos atacam o próprio organismo através da produção de anticorpos. E aqui eu vou pôr uma outra imagem para você entender o que é um anticorpo. Então, o anticorpo é como se fosse um cão de guarda, né? Vocês já viram aqueles militares, aqueles policiais que andam com pastor alemão, com Rottweiler e tal? Então, é como se o policial, o soldado, né, que é a célula de defesa, fosse o linfócito e o cão de guarda ali, que ele anda junto com ele, é o anticorpo, né? E o que esse policial, esse soldado com cão de guarda, ele faz? Quando ele identifica um inimigo, quando ele identifica um invasor, ele solta o cão de guarda e o cão de guarda vai lá e pau, e pega esse bandido, tá certo? E o linfócito ele faz a mesma coisa. Então ele não ataca diretamente o bandido, né? Ele é uma célula muito mais esperta, ele é uma célula muito mais malandra. Como que ele ataca os invasores? Através da produção de anticorpos. Então, os linfócitos produzem os anticorpos e quando o linfócito vê o invasor, ele produz o anticorpo vai lá e ataca esse invasor, esse vírus, essa bactéria, como se fosse um cão de guarda, tá bom? Deu para entender essa história do cão de guarda, né? Imagine que o anticorpo é como se fosse um cão de guarda, tá? E é justamente assim que funciona esse processo de autoimunidade do lúpus. Os linfócitos estão desregulados, estão rebeldes, estão meio míopes, começam a enxergar o seu próprio corpo como algo invasor, como algo do mal, produzem os anticorpos e soltam esses anticorpos no organismo e são eles que começam a atacar, destruir as várias partes do nosso corpo, tá certo? E assim que começa o lúpus de uma forma geral. Só que existem vários outros tipos de células de defesa no nosso corpo, além do linfócito, e assim como no exército, essas células de defesa, né, do nosso sistema imunológico, elas são muito unidas. Então, quando o linfócito começa todo esse processo de ataque ao próprio organismo, ele chama todos os seus amigos, ele chama todos os outros tipos de células do sistema imunológico, e aí todo mundo começa a atacar o próprio corpo. E aí, quando todas essas células, né, o sistema imunológico como um todo, se volta contra o seu próprio corpo, isso gera o processo inflamatório, né? De uma forma muito mais agressiva, muito mais intensa. E é esse processo inflamatório intenso, quando o sistema imunológico inteiro se volta contra o próprio organismo, que começa de fato os sintomas, as alterações nos exames, a febre, a dor no corpo, a queda de cabelo, feridas na pele, inflamação na articulação e assim por diante. É quando começa esse processo inflamatório de uma forma mais global, né, generalizada. E, obviamente, se esse processo inflamatório não for interrompido, ele vai piorando, 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 destruindo cada vez mais partes do organismo, atacando cada vez mais partes do organismo, causando cada vez mais sintomas. E se ele não for interrompido, todo esse processo de ataque ao próprio corpo, isso aí vai deixar um monte de sequelas no futuro. E é justamente isso que a gente não quer nas pessoas com lúpus, tá bom? Então é assim que acontece aí a autoimunidade, tá?